Boa noite. Vamos começar. Vamos recomeçar, né? Então, a internet tem essas coisas, né? A gente começa a trabalhar e daqui a pouco interrompe, não sabemos porquê, mas estamos aqui. Então, como eu estava dizendo, de sábado a gente sempre vai trazer um caso, pela psicofonia de Chico Xavier, né? Um relato de um espírito da sua situação ao desencarnar e após. Então, esse caso foi intitulado Consciência Culpada. Nós vamos daqui a pouco trazer o caso para a gente analisar, né, refletir e fazer comentários correlatos. Tá? Antes vamos dar alguns recadinhos. Tá? Dentre os quais é que todos os dias, às 18 horas, temos lives. Então, para a gente poder continuar estar juntos, né? A gente está com esse processo das lives todos os dias, uma vez que nós não estamos com uma casa espírita aberta presencialmente todos os dias. Não sabemos até quando vai essa situação, né? Em razão da questão da pandemia. Esperamos que as coisas melhorem e possamos voltar a abrir presencialmente todos os dias. De qualquer maneira, continuamos aqui. Nós vamos começar agora em agosto, no dia 13, um novo curso, né? O que é o Espiritismo. Quem tiver interesse em participar, é um curso básico de Espiritismo. É só manifestar interesse aqui na plataforma mesmo, ou depois no grupo, ou pessoalmente com algum dos trabalhadores da Casa Espírita, dá o telefone e o nome, a gente adiciona no grupo de WhatsApp, e automaticamente a pessoa vai estar inscrita e vai participar, tá? Nós vamos realizar no sábado que vem, então, hoje é dia 13, né? Então, é dia 10, a campanha da Fraternidade Alta de Souza, pela qual nós vamos estar recebendo alimentos, né, e o que mais puderem doar, para a gente depois converter esses alimentos em cestas básicas e doar para as pessoas que estão cadastradas e que necessitam. Então, a gente está pedindo isso e agradece desde já agora, quem for participar. Tá? Também estamos com a campanha do agasalho. Ela vai até o fim do inverno. Pode ser levado lá na Casa Espírita os agasalhos, pode ser cobertores, meias, luvas, toucas, cachecóis, jaqueta, o de frio, roupa de frio, qualquer coisa, né? Vai ser bem-vinda. E pode ser levado na Casa Espírita na sexta-feira, das 19 às 19h45. Também poderá levar no próximo sábado, junto com a campanha Alta de Souza. Aproveita, já vai levar o alimento também, se for possível. Leve lá o agasalho, o cobertor, o que for, tá? De domingo também, todo domingo, das 9 às 10, ok? É só passar lá e deixar o agasalho, o cobertor, o meião e assim por diante. E as pessoas, e muitas estão em situação de rua, né? E é difícil, porque tem feito frio, hein? E muito, né? Uma coisa que o pessoal reclama muito é meia, hein? Uma coisa que até nem tinha observado. E quem disse isso foi um morador de rua. Olha, o pessoal, a gente agradece muito aqui a sopa, tudo e tal. Mas uma coisa que faz muito falta para nós aqui é meia. Que eles reclamam de meia, porque o gorro também, mas a meia é complicado, né? Porque você está com uma coberta, mas o pé está sem nada, fica frio, mesmo com o cobertor, continua sentindo, né? O frio no corpo inteiro. Então, põe um jornal, uma meia por cima, já melhora muito, né? Possível também uma luva e um gorro também na cabeça, que é o frio, né? É difícil. Mas enfim, então as duas campanhas estão aí. Quem quiser participar, a gente agradece, não é? E assim. Bem, presencialmente nós temos as tarefas de sexta-feira, não é? Das 19 às 19h45, que é a palestra evangélica. Domingo, das 9 às 10, é a palestra espírita, na Casa Espírita, que se localiza na rua João Peckne, 537, Poá, em frente ao cemitério de Poá, tá? É o único cemitério da cidade, não tem como errar, tá bom? Segunda-feira nós temos o trabalho de assistência espiritual, desobsessão, mas é privativo aos médios. Entretanto, alguém tiver com alguma necessidade, né? Nesse sentido, é só deixar um nome, possível endereço, onde a pessoa está, problema da pessoa, desde com algum trabalhador, ou aqui, ou mesmo no celular da Casa Espírita, tem um grupo, pelo WhatsApp, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tá? O telefone da Casa Espírita, o celular da Casa Espírita é 96300
4552. Então, repetindo, é 963004552. Nesse telefone, eu recebo ligação ou o WhatsApp da pessoa, a mensagem que envia, e eu respondo. Tá? O telefone, às vezes, eu não estou em condições de atender naquele momento, então a mensagem pelo WhatsApp é mais prática. Hoje mesmo, quando eu fui dar uma olhadinha, tinha uma mensagem lá exatamente sobre a questão da cesta básica, eu já respondi, já encaminhei, então é uma coisa que facilita bastante. Então o telefone está aí, quem quiser participar do curso tem esse outro caminho também, tá? Envia uma mensagem lá pelo WhatsApp, nesse telefone da Casa Espírita, e a gente depois adiciona lá no grupo, tá bom? Então, o último recado é que nós temos um canal do YouTube, né? CEMN-POA, esses são os iniciais do canal. Todas as palestras aqui depois são encaminhadas lá enviadas lá para o canal do YouTube. E então, quem eventualmente perdeu alguma palestra ao vivo aqui, pode assistir lá, tá? A gente pede para que todos se inscrevam, dentro do possível, e encaminhar para grupos, parentes, amigos, para se inscreverem também. Estamos com 174 inscritos e objetivamos atingir até o final do ano 200 inscritos. Então, a gente pede aí a vocês a colaboração e a ajuda, que é uma forma de a gente divulgar a doutrina espírita, tá? Então, recadinhos são esses. Vamos fazer uma prece para a gente dar início ao caso que eu vou trazer para vocês, que é com o tema Consciência Culpada. Então, vamos lá. Vamos fechar os olhos e iniciar a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz e muita luz. Aqui, como vocês veem, nós temos o Cristo, a bandeira do Brasil, simbolizando que o Brasil está sob o amparo do Cristo. Porque foi o próprio Cristo, vocês vão ver isso no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O próprio Cristo é quem escolheu a pátria do Cruzeiro Brasil para se tornar a pátria do Evangelho. E ele transplantou a árvore do seu Evangelho lá da Palestina aqui para o Brasil. E isso está escrito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aqui também simbolizando a pátria do Evangelho. O nosso trabalho aqui, ele não envolve política, envolve apenas espiritualidade, envolve a doutrina espírita, envolve a doutrina dos Espíritos do Evangelho de Jesus. Tá? Então, às vezes a pessoa pode olhar aqui a bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil ali e o Cristo, e levar para um lado político. Esqueçam isso, aqui nós não nos envolvemos com política. A nossa única política aqui é a política do amor, é a política do Cristo e é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Bem, esse caso que eu vou trazer para vocês é um caso ocorrido, trazido em 23 de fevereiro de 1956, em Uberaba, no Centro Espírita que o Chico trabalhava, e o Chico é quem deu a psicofonia, que ele também dava psicofonia, além da psicografia, que é o mais comum dele, né? Mas também ele tinha mediunidade de presciência, de clarividência e também de psicofonia. E nessa ocasião, os mentores trouxeram um espírito sofredor lá, e pela mediunidade psicofônica de Chico Xavier, esse espírito sofredor relatou o seu caso. Um caso muito triste, não é? E ele então, sempre reclamando muito, relatou o que aconteceu com ele na última encarnação. Ele relata que a mãe dele havia falecido, não é? E o pai, já adoentado, com idade, muito triste, não é? Acabou desencarnando pouco tempo depois. Então desencarnou a mãe por doença, o pai, já com idade, adoeceu, e melancolia, tristeza pelo passamento da esposa, desencarnou pouco tempo depois, ficando somente ele, cujo nome que ele se apresentou era F. Silva, aliás, F. Cunha,
F. Cunha. Talvez, ele não falou o que era o F, mas eu suponho que seja Fernando ou Francisco. Naquela época o nome Francisco era muito comum. Então provavelmente deve ser Francisco Cunha, mas não importa. Então ficando apenas o casal de filhos, ele e sua irmã. E a irmã, que era solteira, não tinha filhos, não era casada, era jovem ainda, e ele. Mas ele era uma pessoa muito ambiciosa, egoísta. E os pais deixaram uma fortuna muito grande. Uma fortuna, uma herança poupuda. Propriedades, investimentos, dinheiros, aplicações. Era uma fortuna, não era pouco dinheiro não. Deixando todo esse dinheiro para ele e para a irmã. Mas ele, na mente dele, com o egoísmo dele, ele pensou, por que eu vou dividir com a minha irmã? Eu quero ficar com tudo. Minha irmã é uma solteirona, aí não tem ninguém, vai lá que ela arruma uma pessoa aí, alguém se interessa por ela agora que ela vai ficar, que herdou essa herança, e ainda vai ter que dividir, isso aí não vou querer. E ele começou a maquinar um jeito, uma forma de eliminar a irmã. Olha só a coisa. E a irmã, certa feita, disse para ele que estava apaixonada. Aí então ele ficou mais cismado ainda. Falou, bom, agora está apaixonada. O camarada vai querer se aproximar, vai querer ficar com o dinheiro dela. Pronto, aí complicou. E aí ela falou que, embora ela estivesse apaixonada por um homem, ela não era correspondida. E ela se apresentava triste, melancólica. E como era nova, a gente sabe que a pessoa nova, quando fica apaixonada, principalmente quando não é correspondida, ou quando é há um tempo correspondida, depois é abandonada, a pessoa desiste do relacionamento, muitas pessoas até se suicidam, hein, gente? A pessoa entra num grau de desespero, de tristeza, e tem pessoas que se suicidam. E ela então disse para o irmão, o nome dela era Angelina, a irmã desse F. Cunha. Vamos tratar como se fosse Francisco Cunha, tá? Que ficar mais fácil. Então a irmã dele se chamava Angelina. E ela se mostrando muito triste, chorando, por não ser correspondida pela pessoa a quem ela amava, e ele começou a dizer, não, mas você não é correspondida, ele não te merece, olha a ideia dele. Ele não te merece, você vai se rebaixar. E ela chorava. Aí ele teve uma ideia maligna, uma ideia terrível, de aproveitar esse ensejo para eliminar a irmã. E ele falou assim, olha irmã, sabe o que você faz? Bota sentimento de culpa nele, quem sabe até ele pode reverter. Você escreve uma carta de despedida para ele, como que você fosse tirar sua vida. Aí manda lá para ele, e de repente ele vem ao seu encontro, reconsidera e corresponde ao seu sentimento. Mas na verdade a cabeça dele já estava em outro lugar. E ela acabou aceitando a sugestão do irmão e escreveu uma carta de despedida para esse camarada, que ela amava, mas que não correspondia ao seu afeto, à sua ternura. E aí então esse irmão, Francisco Cunha, pediu para ela tocar no piano uma música que o pai de ambos gostava muito. Era uma música triste, melancólica. E justamente uma música de despedida. Ela tocou, aí chorou mais ainda. E aí ela estava já meio adoentada, cansada, já respirando com certa dificuldade. O irmão falou para ela, olha, vai lá deitar, daqui a pouco eu vou lá, passo um óleo nas suas costas, porque pode aliviar essa dificuldade respiratória. Ela falou assim, tudo bem. E sem questionar, ela foi lá para o quarto, onde os dois moravam, eles eram irmãos, ficaram na casa que os pais moravam. Casa muito grande. Ela foi lá, deitou e levemente adormeceu. O que ele fez? Foi na escrivaninha, pegou um revólver, colocou a bala dentro do revólver, os projéteis, e se aproximou de meia, para não fazer barulho, pé ante pé, entrou no quarto, a irmã já estava meio dormindo, nem percebeu que ele entrou. Ele pegou o revólver, mirou certeiramente no meio do coração da irmã. Um tiro fatal. Ela desencarnou na hora.
transbordava sangue aos borbotões. Pegou bem no meio do coração. E aí ele limpou bem o revólver, para não ficar vestígio das digitais dele, e colocou na mão da irmã, para ficar parecendo que a irmã se suicidou com um tiro no coração. E deixou a carta de despedida, que ela tinha escrito agora há poucos momentos antes, de despedidas da pessoa que não correspondia ao seu afeto, seu amor, sua ternura, deixou do lado. Aí esperou um pouquinho, aí ele chamou as autoridades. Aí vieram, né? As autoridades, a polícia, o médico constatou, né, que estava morta, a autoridade ouviu a versão dele, tudo indicava que era aquilo mesmo, e ficou, para o mundo, ficou passando como sendo um suicídio. E ele ficou com toda a fortuna deixada pelos pais para ele, que era o que ele queria, que não era pouca coisa. Aí então ele começou a aproveitar a vida, no entender dele, gozar a vida, viajar, comprava tudo que ele queria, passou a dominar, né, as pessoas com o dinheiro, controlar. E assim ele viveu vários anos dessa forma. E para ele sentia que a vida estava perfeita, até que ele estava dirigindo, voltando de uma viagem. Ele deu uma leve cochilada, ele não entende por que o que aconteceu, e ele desembestou o carro num barranco, numa ribanceira, caiu lá, o carro ficou todo retorcido, ali ele desencarnou. Desencarnou ali dentro do carro, desse acidente. Quando aconteceu isso, ele não se deu conta na mesma hora que desencarnou, ele não percebia. Mas com ele aconteceu uma coisa singular. Ele se percebia como se estivesse dentro de uma esfera de ferro. Olha só, ele se sentia vivo, não sentia que tinha morrido, que a morte não existe, né? Mas ele se sentia dentro de uma esfera de ferro. Por fora, tudo trevas, não via nada. Ele sentia ele dentro de uma esfera de ferro, por fora só trevas, ele não via nada, tudo escuro, não via nada. Mas ouvia, mas não via nada. E dentro, completa claridade, só que um detalhe. Como um filme, ele ali dentro preso assim, né? Dentro daquela esfera que só pegava ele assim, mal conseguia se mexer ali dentro daquela esfera. Ele ali dentro, ele contando isso. Então ele fala que era como um filme, que toda hora nesse filme ele voltava no início do momento que ele começou a planejar matar a irmã, até o ponto que ele matou a irmã. Aí acabava o filme, voltava de novo, sem cessar. Ele vendo aquilo o tempo todo. E ele perdeu a noção do tempo. Ele não conseguia mais entender e nem perceber o tempo. Porque a gente percebe o tempo. Agora escureceu, por exemplo. Então a gente escureceu, daqui a pouco vai tomar banho, vai jantar, vai ver um filme, vai fazer um evangelho, vai ler um livro, vai dormir, amanhã é domingo, nós vamos para a casa espírita, certo? Amanhã tem palestra espírita, das 9 às 10, vou estar lá, se vocês puderem estar, a gente se vê por lá. E então a gente percebe o tempo passando, mas ele não. Por quê? Ele ficava isolado dentro daquela esfera de ferro. Ele falava que parecia uma esfera de chumbo pesada, e ele não conseguia sair dali nem se mexer para nada. Mas ele ouvia gritos do lado de fora, gritando assassino, criminoso. Outras vezes ele ouvia: é isso mesmo, parceiro, você fez certinho, tamo junto. Essa linguagem é minha, mas dizia coisas assim para ele, mas ele não sabia quem era, não via, mas ele ouvia. Mas ele sentia fome, ele sentia necessidades fisiológicas, sede. E quando ele, sentindo muita fome, ele pedia comida e água, ele só percebia caindo sobre a cabeça dele moedas e cédulas de dinheiro ensanguentadas. Mas comida e água não vinha nada.
E pessoas dizendo fratricida. Fratricida é o homicídio contra um parente ou um irmão. Fratricida é o nome, em vez de ser homicida, tá? Então, essa situação desse espírito permanecia por tempo que para ele não conseguia definir. E no relato que ele trouxe para o Chico Xavier, pela mediunidade de Chico Xavier, de psicofonia, ele não fala quanto tempo estava naquela situação, até porque ele não sabia. Aquela situação podia estar há muitos anos, ele não tinha como definir. Não é? Então, vocês vejam agora, e aí ele relatou isso, e ficou reclamando tudo, e foi isso, encerrou aqui. Então agora vamos reflexionar sobre esse caso trazido. Consciência culpada. Acontece muito isso, a pessoa fica em um círculo vicioso, como se estivesse vivendo a mesma cena criminosa vezes sem conta. Então, não é que ele vê um filme, ele está ali na cena, vivenciando a mesma experiência que ele praticou, o crime. Então, é como se ele estivesse de novo praticando aquele crime, termina, volta de novo e vai, vezes sem conta. Fica um círculo vicioso, não é? Interminável o tempo todo. E a pessoa tem o sentimento de culpa, que ela sabe que está errado. Ele matou a irmã por causa de dinheiro. A irmã não fez nada para ele, a irmã era uma pessoa boa. Né? Quando você retorna à condição de espírito sem o corpo físico, você tem consciência do que é errado e do que é certo. A gente aqui tem, mas o corpo físico ele abafa 80%. Mas você estando fora do corpo físico é 100%. Então, aquele sentimento de culpa mantinha esse espírito, como dizia ele, como se estivesse em uma esfera de ferro, de chumbo. E ele revendo a mesma cena toda vez, seguidas. E ouvindo pessoas falando criminoso, fratricida, e outros dizendo, significa o quê? Que ele tinha um egoísmo realmente, não é? A tendência de querer tudo para si, não é? Mas, pelo que ele relata, espíritos sombrios, talvez que o obsediavam, não é? Não se sabe por quais motivos, o incentivaram a matar a irmã, provavelmente alguma desdita que tinham contra a irmã. Então utilizaram a ele, que deu brecha para assassinar a irmã. Vão dizer, então, mas ele não teve culpa. Teve sim. Porque ele deu brecha, aceitou a sugestão e praticou o homicídio. Não dá para dizer que mesmo sob obsessão, sob influência espiritual, ele não tem culpa. Tem culpa. Ele tem culpa e ele tinha consciência da culpa dele, tanto que ele ficava com aquele sentimento de culpa, revendo o crime toda vez. Os espíritos que o obsediaram, que o influenciaram a praticar o crime, também têm responsabilidade, também têm culpa e vão responder. Porque perante a justiça divina, ninguém escapa. Porque fica registrado na nossa consciência. E ninguém consegue escapar. Da justiça humana ele escapou, ninguém ficou sabendo. Para a justiça humana, para a polícia, para a justiça, passou como um suicídio. Mas não foi suicídio, ele assassinou a irmã, na realidade. Então, no caso dele, como ele mesmo fala, ele se via dentro de uma esfera de ferro. O que vocês acham que seria isso? Quero crer, embora no relato não traga, mas eu quero crer que ele já tinha se transformado em um ovoide. Provavelmente ele já estava naquela situação há muito tempo, porque quando o espírito entra nesse sentimento de culpa e passa a rever a cena do crime vezes sem conta, ele se fecha em si, ele não consegue perceber as coisas do exterior e ele fica preso ali dentro dele, revendo aquela cena. Com o tempo, ele vai deteriorando o corpo espiritual dele, a forma humana do corpo espiritual dele. Ele mantém o corpo astral, mas perde a forma humana virando um ovoide. Ovoide seria uma bola. E ele mesmo falou que ele sentia como se estivesse dentro de uma esfera de ferro porque ele não conseguia sair. Então é uma coisa dura, difícil disso. Não conseguia sair. Provavelmente o que aconteceu? Com o tempo, provavelmente já fazia bastante tempo aquilo que tinha acontecido, de tanto ele ficar só com um pensamento único, né?
e não saindo daquele pensamento, porque o sentimento de culpa dele o prendia naquilo ali, com o tempo ele foi perdendo a forma humana e foi miniaturizando, ficando pequenininho. Quando o espírito vai reencarnar, acontece isso, viu, gente? Vai ficando bem pequenininho, pequenininho, até poder, né, ser implantado no útero materno. No caso dele, como não era caso de reencarnação, ele foi diminuindo e ficou uma bola, um ovoide, né? E ali dentro, ele ficava ali dentro, um ovoide. Então, ele continuava com o corpo astral, mas sem forma humana, na forma ovoide, não humana mais. Não perdeu o corpo astral, hein? Mas ele perdeu a forma humana, virou um ovoide. Isso tem bastante ovoide. E os ovoides, gente, os espíritos das trevas, os umbrais, eles recolhem. Ovoide lá no mundo espiritual, nas trevas, vale muito, tem um valor muito grande. Há um comércio de ovoides, para vocês terem uma ideia. Comércio de ovoides. Eles recolhem, pegam lá, como se fosse uma pérola, uma pepita de ouro. Eles pegam aquele ovoide e levam lá para ser utilizado. Porque daí pega um ovoide desse, por exemplo, e implanta no encarnado, essa pessoa com esse pensamento único, a pessoa começa a adoecer. Pouco tempo ela tem um câncer e bobeado desencarna. Põe na cabeça, começa a... Então, os espíritos umbralinos, para obsediar, para prejudicar, eles utilizam esses ovoides. São vários instrumentos que eles utilizam, dentre os quais o ovoide. E a pessoa que está naquela condição, ela sozinha não sai dali. Porque ela não apresenta sequer condições de clamar socorro, porque ela fica só com aquele pensamento o tempo todo. Não é? Os espíritos superiores, com o passar do tempo, não é? Se considerarem que a pessoa já passou pelo que tinha que passar, pelo sofrimento, é que acabam recolhendo essa criatura, esse espírito, que agora está na forma ovoide, não tem mais forma humana, com o tempo, como aconteceu nesse caso, que foi levado esse ovoide lá no Centro Espírito Chico Xavier, né? Então esse foi recolhido. Os mentores, os espíritos de luz, os samaritanos, que fazem esse trabalho, vão lá nas regiões umbralinas e recolhem espíritos que já apresentam condições, estejam eles na forma de ovoide ou não, mas tem que apresentar condições mínimas necessárias para serem socorridos. Como no caso do André Luiz, que vocês sabem que ficou 8 anos no umbral, né? E que após esse tempo, não antes, embora a mãe dele tenha clamado pela ajuda, o irmão Clarence, o ministro Clarence, foi lá, mas não conseguia. Só conseguiu daquela vez porque chegou a hora dele e aí então ele foi socorrido e resgatado. Então, no caso aí, esse irmão Francisco Cunha, vamos chamar assim, provavelmente transformou-se em ovoide, foi resgatado e foi levado lá no centro do Chico, e ali, certamente, ele seria atendido, porque ele funcionava no hospital. Mas nesses casos, quando a criatura se transforma em ovoide, na maioria dos casos, precisa, para ele voltar à forma humana, precisa ser implantado num corpo humano, de uma mulher, para ele iniciar o processo de fecundação. Não vai reencarnar, as condições não tem. E nesses casos sempre ocorre aborto espontâneo. Muitas vezes a mulher quer engravidar, ou muitas vezes acontece mesmo sem essa intenção de engravidar. Né? Muitas vezes a mulher até engravida e nem sabe que engravidou e nem sabe que abortou. Ocorreu aborto espontâneo e a mulher nem percebeu. Então, nesses casos, não estou dizendo que sejam todos os casos, mas em grande parte, né, vamos dizer assim, são esses espíritos nessa condição, que são colocados lá para tomar aquele choque anímico na matéria para poder voltar, né, à forma humana. Né? Aí muitos poderão dizer, mas onde que está o modelo biológico, né? Aquela forma humana, porque o perispírito dele, onde estaria esse modelo organizador biológico, já tinha virado ovoide. Então eu diria para você o seguinte,
que o corpo espiritual acima, superior, tem sempre o modelo organizador biológico. O de baixo tem, mas sempre tem para cima também. Então, nesses casos, quando o espírito vira ovoide, ele perde a condição de restabelecer a forma humana por si próprio. Esse modelo organizador biológico vem do corpo mental. Então, o corpo mental é quem vai direcionar esse modelo humano, organizador biológico humano, na forma material, não é? De um corpo humano, quando introduz no ventre materno, e aí então o corpo espiritual começa a voltar à forma humana. E aí dá o aborto, ele sai, mas ele já conseguiu aquele choque na matéria, no corpo de uma mulher, né? E aí ele tem condições de voltar à forma humana, mas ele não consegue reencarnar estando na condição de ovoide, precisa desse choque na matéria. Eles também utilizam no mundo espiritual equipamentos onde ele é colocado, né, em laboratórios do mundo espiritual para tentar ver se consegue fazer com que ele volte à forma humana. Mas nesses casos que vira ovoide é muito difícil, normalmente não consegue. Então precisa realmente do ventre feminino para esse espírito voltar à forma humana e aí depois fazer um tratamento, a câmara de retificação, fica um bom tempo lá. Aí ele vai ser tratado, vai ser orientado, fica bastante tempo lá. E aí o tempo que precisa, né? Bastante tempo é o tempo que precisa. Então isso é relativo. E aí então ele vai ser feito um programa encarnatório dele, provavelmente vai envolver a irmã. Provavelmente não, certeza. A irmã vai estar na nova encarnação dele participando. Isso aí não é indiscutível. Talvez até o espírito ou os espíritos que o influenciaram a praticarem fratricídio contra a irmã. Vocês vejam, por isso que a gente sempre fala que nas famílias consanguíneas, na maioria das vezes, não digo em todas, mas na maioria das vezes, porque nós estamos no mundo de expiações e provas ainda, gente. A maioria das vezes são congregados espíritos que precisam reconciliar, que precisam apaziguar, que precisam restabelecer não laços que prendem e que maltratam e que são oriundos do crime, mas laços de afeto e de amor. É por isso que são colocados na mesma família. Via de regra, dentro das famílias nós temos inimigos do passado. Evidentemente que não todos, porque senão seria um inferno em vida e ninguém ia aguentar. Mas, se não todos, alguns. Seguramente alguns estão ali naquela condição. É claro que também esses espíritos já passaram por muito tempo, sendo orientados e acolhidos nas cidades espirituais, e quando eles vão para uma reencarnação, eles já estão mais conscientes e estão com a intenção de corrigir o erro deles, né? Eles vêm com o propósito de acertar o erro que praticaram anteriormente, não é? Bom, então, esse relato, né, trazido pela Psicofonia de Chico Xavier, nos dá mostra que uma consciência culpada pode acontecer após o desencarne. Porque a pessoa pode até não ter tanto sentimento de culpa enquanto está encarnada após praticar um crime desse. Ele vai viver na vida, ele faz o que quer, o dinheiro proporciona muitas facilidades. Mas quando desencarna, isso tudo evapora. E aí a culpa pelo erro, pelo crime, ela se apresenta com todo vigor. E não é fácil. Então, para nós, sempre é muito importante a gente analisar e reflexionar a respeito desses tipos de casos. Porque, gente, tudo o que nós fazemos está e é registrado. Existe uma câmera de vídeo que registra todos os minutos, todos os segundos da nossa vida. Nada passa às brancas nuvens. É registrado em nós mesmos. Não tem um juiz lá que fala, nós registramos aqui, está aqui o filme. Não. Você tem dentro de você uma câmera que registra absolutamente tudo que você faz. Então não adianta querer esconder. Porque você não esconde de você mesmo. Você não esconde da sua consciência. E o Espírito sabe o que é errado e o que é certo. E aí então
Muitas vezes acontece isso que aconteceu com esse espírito, não é? Que trouxe esse relato pela psicofonia de Chico Xavier. Muito bem, minha gente, a gente fica por aqui com mais esse relato, agradecendo imensamente a todos vocês estarem aqui comigo, né? Aqui no Facebook, participando de mais essa live. Amanhã, às 9 horas, eu vou apresentar uma palestra lá na Casa Espírita, estarei por lá. Aqueles de vocês que eventualmente forem lá, nos veremos pessoalmente. Um grande abraço. Mas antes, vamos finalizar com uma prece. Vamos fechar os olhos e levando o pensamento a Deus. Fazer juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. Beijo no coração de todos. Excelente resto de final de semana para vocês. E muito obrigado. Até amanhã.